fala sobre a luz dos fiéis e o chamado para um testemunho corajoso. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, a luz dos fiéis. Glórias a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que os crentes são chamados para brilhar neste mundo e dar um bom testemunho, vivendo de forma que glorifique a Deus. No entanto, a Bíblia também adverte que os tímidos e covardes, que negam sua fé ou deixam de viver conforme a vontade do Senhor, enfrentarão consequências sérias. Veja bem, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, Yeshua fala da seguinte forma: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós vemos que os nossos frutos devem ser vistos para que o nome do Eterno seja glorificado. Nós vemos aqui, irmãos, que Yeshua nos ensina que a nossa vida deve ser um testemunho visível, assim como uma cidade no alto de um monte que não pode ser escondida. Então, irmão, como é que está a tua vida, a minha vida, a nossa vida diante de Deus e dos homens? Tem sido um testemunho para salvar almas? Ou tem sido um testemunho para derrubar almas? Como é que está a nossa vida, meus irmãos? Vamos refletindo. Amém? Aqui nós vamos ver que o propósito de nossa luz é levar os outros a glorificarem a Deus. Não podemos esconder a nossa fé ou ter medo de vivê-la. Primeiramente, nós temos que viver a nossa fé e, efetivamente, não escondê-la. Veja bem, irmãos, aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo lhe diz: porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós não temos como andar como a gente andava quando a gente estava no mundo, meus irmãos, porque agora nós somos luz no Senhor. Para isso, nós devemos andar como filhos da luz. Amém? Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo de número 8. Amém? E diz aqui, meus irmãos, que como novas criaturas em Cristo, não pertencemos mais às trevas, mas devemos andar como filhos da luz, refletindo o caráter de Deus em nossa vida diária. Porque, irmãos, nós recebemos aqui a palavra do Eterno, mas devemos refletir o caráter de Deus no nosso dia a dia, através do quê? De uma conduta correta, uma conduta adequada, obediente, dando testemunho de que somos luz no Senhor. Para isso devemos andar como filhos da luz e não como outrora andávamos nas trevas. Nós vamos aqui ver no livro de Filipenses, meus irmãos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, meus irmãos, que diz assim a palavra de Deus: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Olha como é que essa palavra tem a ver com aquilo que Yeshua falou, de não nos esconder o nosso testemunho santo. Aleluia. Nós somos diferentes, meus irmãos. E essa diferença que nós temos em relação ao mundo deve ser resplandecida. Louvado seja Deus, para que Paulo fala que nós sejamos irrepreensíveis. Deus não veja nada que possa nos repreender, muito pelo contrário, Deus veja a nossa conduta uma conduta irrepreensível, como está em Filipenses capítulo 2, verso 15. E sejamos sinceros,
filhos de Deus inculpáveis. Olha só, que não seja visto em nós, irmão, nada que possa dar vantagem para o adversário, mas muito pelo contrário, que a gente venha dar prejuízo para o adversário no nosso bom testemunho santo e agradável a Deus. Isso porque, irmão, nós somos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, uma geração mundana, meus irmãos, uma geração que vive de acordo com os prazeres do mundo, mas nós não podemos ser iguais a eles. Nós temos que ser filhos de Deus inculpáveis, entre essa geração nós resplandecemos como astros do mundo. Então, o mundo está cheio de pecado e corrupção, mas os servos de Deus devem ser como estrelas brilhando no meio da escuridão. O perigo da timidez espiritual, meus irmãos. Em Apocalipse 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, bom, aqui está o lago de fogo de novo, meus irmãos, aqui. Esse versículo é Yeshua já falando, é a própria Yeshua que fala aqui em Apocalipse 21, 8, dizendo que todas essas classes de pessoas aqui serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. E a primeira classe que ele fala é dos tímidos, meus irmãos. Em algumas versões estão os covardes, dependendo da tradução. Se referem àqueles que temem confessar a Cristo, negam sua fé ou não querem se posicionar por medo da perseguição. Muitas vezes a pessoa não quer se posicionar de uma maneira santa, meus irmãos, de uma maneira que venha confrontar o mundo, porque é tímido ou covarde de observar as coisas de Deus. Amém? Aqui, como diz aqui, é uma timidez espiritual. Amém? E aqui Deus diz, irmão, Deus nos chama a sermos firmes e corajosos, não temerosos ou envergonhados de viver a verdade. Nós devemos viver uma vida firme e corajosa e não envergonhado de viver a palavra de Deus. Aqui você vê no livro de aos Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para ser embaixadores dessa palavra, ser embaixadores desse evangelho santo, esse evangelho que diferencia o fiel do infiel. Então, nós somos embaixadores e não devemos nos envergonhar disso, porque Paulo fala claramente aqui: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele declara que não se envergonha do evangelho. Como crentes, devemos ter essa mesma ousadia, meus irmãos. Louvado seja Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: porque Deus não nos deu o espírito de temor aqui no sentido de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Aleluia. Se sentimos medo ou hesitação em falar de Cristo, precisamos lembrar que o Espírito Santo nos fortalece para testemunharmos com ousadia. Então, você tem que ser regida, meu irmão, minha irmã, pelo Espírito Santo, dando um testemunho. Aquilo que muitas pessoas no mundo acham, isso aí é coisa de crente, é o que a gente vai fazer mesmo, porque nós somos de Yeshua HaMashiach. Isso é coisa de Bíblia. Nós vamos fazer, porque nós temos a palavra de Deus que nos manda fazer. Não devemos envergonhar. Não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus, como disse aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, 7 e 8. Em Mateus, meus irmãos, agora vamos ver Yeshua falando. Em Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33, Yeshua fala assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, se você quer que o nosso nome seja confessado por Yeshua diante de Adonai,
e ali, meus irmãos, nosso nome esteja escrito no livro da vida. Nós devemos confessar Yeshua diante dos homens, não somente por palavras, mas através de um testemunho santo, um testemunho. O que nós vemos? O que nós ouvimos? O que nós falamos? O que nós sentimos? O que nós vestimos? Isso tudo é testemunho diante de Deus e diante dos homens. Porque se nós andarmos conforme a palavra da Torá e a palavra de Yeshua fala, meus irmãos, nós estamos confessando Yeshua diante dos homens através do testemunho e através também das nossas palavras. Amém? Porque se não confessarmos, se negarmos, ele também nos negará diante do Pai que está nos céus. Então, Yeshua deixa claro que nossa confissão pública é essencial. Quem nega Cristo por medo, será negado diante de Deus. Amém? Veja bem aqui, meus irmãos, necessidade de coragem e de fé. Em Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim: não te mandei eu, é o Eterno falando com Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, qual a palavra-chave aqui desse versículo? Esforça-te. Essa é a palavra-chave. Nós devemos nos esforçar, meus irmãos. Nós devemos, o que é esforçar? Vencer a nós mesmos. Amém? Esforçar é fazer força para vencermos o desânimo, vencer a preguiça, vencer o mundo, né, irmão? O mundo de uma maneira em geral. Deus nos ordena sermos fortes e corajosos. Quando confiamos nele, não precisamos ter medo. Aqui, meus irmãos, veja bem, Atos 4, 29 a 31, diz assim o livro de Atos: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Os primeiros cristãos enfrentavam perseguições, mas oravam por mais coragem, não por escape. Veja bem, irmão, como é que a igreja primitiva orava? Orava para ter mais coragem e não para se esconder, para ter escape. Então, o resultado, foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando com ousadia. Porque você vê que a oração aqui, em Atos 4, diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Louvado seja Deus. Você vê aqui em Hebreus, irmãos, capítulo 10, versos 38 e 39, a carta aos Hebreus diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, olha, meus irmãos, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo, se nós, como justos, recuarmos, a alma de Deus não tem prazer em nós. Ou seja, ele vai escolher outra pessoa. E aí a gente perde a bênção da salvação. Nós, agora, mas aqui a própria carta aos Hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, veja bem, aquela palavra firme, palavra corajosa, não vamos retroceder, continuamos firmes, confiando em Deus. Aleluia! E aqui vamos ver a recompensa da fidelidade e da coragem. Quando somos fiéis a Deus e não nos envergonhamos de nossa fé, ele nos recompensa grandemente. A Bíblia nos mostra que aqueles que brilham para Cristo receberão honra, galardão e vida eterna. Mateus, aqui a gente viu, né, meus irmãos, capítulo 10, 32, já vimos anteriormente também. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Imagine que Yeshua falando seu nome diante do Pai, isso é uma honra eterna reservada para aqueles que o confessam publicamente. E em João capítulo 12, meus irmãos, João capítulo 12, veja bem, verso 26, que diz assim, meus irmãos: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, você sabe que a honra está nos aguardando. A honra em breve nos alcançará, meus irmãos. Porque quando Yeshua voltar, meus irmãos, o povo que foi escolhido para participar das bodas do Cordeiro, esse será honrado para sempre.
Amém? Porque a honra diz, e aqui na terra, meus irmãos, ficará uma desonra total, meus irmãos. Amém? Por isso, meus irmãos, devemos pedir ao Pai que o Eterno venha sempre nos esforçar para podermos honrar, meus irmãos, a Deus. Amém? Aqui Deus promete honrar aqueles que o servem com fidelidade. Amém? O galardão para os que perseveram. Apocalipse 12, 10 diz, nada tema das coisas que has de padecer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, até a morte ou até o dia do arrebatamento, né, irmãos? A gente tem que ser fiel até o fim, para recebermos a coroa da vida. A fidelidade a Deus traz a recompensa da vida eterna, meus irmãos. Em Daniel, capítulo 12, verso 3, diz assim, meus irmãos, Daniel, capítulo 12, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Quando você ensina a palavra de Deus para alguém, meus irmãos, você tem uma promessa na tua vida. Quando você ensina a verdade da Torá e da palavra de Yeshua, você tem uma promessa de que Deus diz, você brilhará eternamente, resplandecerá eternamente, irmão. E é a vida eterna, meus irmãos. Aqui diz, aqueles que ensinam a justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Amém? Você não será condenado, será, muito pelo contrário, você será honrado eternamente. 2 Timóteo, capítulo 4, meus irmãos, versículos 7 e 8. A gente vê o apóstolo Paulo falando, meus irmãos, combati o bom combate, na carta que ele escreve a Timóteo, na segunda carta. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será, meu irmão, que você, meu irmão e minha irmã, estão combatendo o bom combate? Ou você se acovardou do bom combate? Paulo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Veja bem que o apóstolo Paulo está aqui falando, irmãos, já com a sentença dele, decretada, meus irmãos, por Nero, que ele ia ser martirizado ali no Coliseu de Roma, mas ele não está preocupado com o martírio que ele vai enfrentar, meus irmãos. Ele está tranquilo porque vai receber a coroa da justiça. Você vê bem que a diferença de uma pessoa, meus irmãos, que vai passar por uma grande prova, quando não tem Deus, se desespera. Mas quando é uma pessoa de Deus, como o apóstolo Paulo era, meus irmãos, ele está ali, irmão, no corredor para ser martirizado, e efetivamente foi martirizado, mas ele escreve que a última carta que ele escreve é essa de 2 Timóteo, de todas as epístolas dele, quando ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Você vê, meus irmãos, que Paulo nos lembra que manter a fé e ser firme no testemunho resultará na coroa eterna. Aleluia! E olha só, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que, meus irmãos amados, como era o tempo do apóstolo Paulo? Como é que era viver o evangelho no tempo do apóstolo Paulo? Era correr risco de vida 24 horas por dia, meus irmãos. Aqui não, você pode professar o evangelho, viver o evangelho, santificar a sua vida, sem correr risco nenhum, meus irmãos. Sem correr risco de vida nenhum. Você pode viver a santidade, corpo, alma e espírito, e não correr risco nenhum. Mas naquela época, meus irmãos, os crentes da igreja primitiva eram perseguidos por Roma, meus irmãos. Roma perseguia inapelavelmente. E Paulo, obviamente, como os outros apóstolos, foram alcançados. O único apóstolo que nunca foi alcançado foi o apóstolo João. Ele foi até preso. João, o apóstolo, foi preso, foi lançado na cadeira de óleo ardente, e quando lançaram ele, ele chegou naquela cadeira, naquela bacia de óleo ardente, mergulhado, não aconteceu nada com ele, e os seus adversários foram envergonhados, e muitos creram.
porque o apóstolo João é aquele que Yeshua amava mais, né? Você lembra lá, meus irmãos, do Evangelho de João? Que ele diz, ele é o discípulo que ele amava mais. E Yeshua garantiu que João, por não ter negado a fé, no meio daquele fogo cruzado, foi preso como os outros apóstolos, mas na hora do martírio foi guardado. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, irmão, a vida eterna é para os que não retrocedem. Mateus 25, 21, meus irmãos, diz assim: disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer entrar na vida eterna, meu irmão, minha irmã? Então você não pode retroceder nunca. Aleluia! Você tem que ser aquele servo bom e fiel de Mateus 25, 21, que isso aqui é Yeshua falando. Amém? Yeshua falando conosco. Deus não se esquece da fidelidade dos seus servos. Se permanecemos firmes, entraremos na alegria e no gozo eterno. Aqui veja bem em Hebreus, irmãos, capítulo 11, verso 6. Diz assim, irmãos, olha quanto texto aí da palavra falando conosco nessa noite. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, você vai chegar a Deus em oração, você vai chegar a Deus ali quando você está com a Shacharit, com a Minhá, com a Arvit, você tem que crer. Crer é a primeira chave. Amém? Fé. Você tem que fazer a sua fé. Amém? E aproximar de que Deus, ele está ali te ouvindo e é galardoador daquele que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam e permanecem fiéis. Então, é buscar e permanecer fiel, como está ali em Apocalipse capítulo 3, verso 5, meus irmãos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que é vencer, irmão? Vencer o mundo. Vencer o pecado. O mundo puxa para o lado, mas você está do outro lado, contrário ao do mundo. Porque a maior recompensa de todas é ter o nosso nome garantido no livro da vida e ser confessado diante de Deus por Yeshua HaMashiach. Amém? Então, meus irmãos, brilhe e não se envergonhe. A Bíblia nos ensina que somos a luz do mundo e devemos brilhar através de nossas ações e testemunho. Os tímidos e covardes que negam a fé enfrentarão consequências eternas, meus irmãos. Deus nos deu um espírito de coragem, não de medo. Devemos confessar Cristo diante dos homens sem vergonha ou hesitação. Meditação, meus irmãos. Você tem sido uma luz no mundo ou tem escondido sua fé? Você tem vivido com coragem ou tem sido tímido por meio da opinião dos outros? Irmão, nós não temos que nos preocupar se a gente está agradando A ou B, a gente está agradando Yeshua HaMashiach, meus irmãos. É isso que tem que ser. Se hoje fosse seu último dia, e Yeshua diria que você é um servo fiel ou alguém que se envergonhou do Evangelho. Que o eterno Deus nos fortaleça para brilhar e testemunhar com ousadia, porque o tempo está próximo, meus irmãos. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos testemunhar com ousadia. Vê agora, tem aí o mundo, meus irmãos, com suas ofertas, com seu pecado, e não só nesse período, mas em todo ano, em todos os dias, vai ter oferta de pecado, mas você tem que testemunhar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e falar da palavra de Deus, irmão, porque se a gente se envergonhar do evangelho, nós não vamos entrar naquele dia lá no céu. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto e falar do amor de Cristo. Às vezes você vai encontrar com uma pessoa e Deus vai dar oportunidade, você vai falar ali. É Deus te avaliando. E nós temos que entender, irmãos, que essa avaliação é diária. Que o Espírito do Eterno fale ao coração de todos os irmãos. Em nome de Yeshua, amém e amém. Vamos agora, meus irmãos, orar a Deus